Olá pessoal, neste vídeo eu vou abordar com vocês fatiamento em strings no Python, ou slicing. Bom pessoal, o fatiamento é quando eu acesso partes da string, ok? Então eu vou acessar apenas posições, alguns caracteres da minha string. Né? A string aqui é uma sequência de caracteres, né? Um texto. Bom, eu vou fazer aqui com vocês 5 exemplos, né? Em todos os exemplos eu vou trabalhar com a mesma string, programando em Python. Certo? Aqui eu estou atribuindo essa string na variável str, né? E em cima da string str que eu vou fazer esses acessos para demonstrar para vocês o fatiamento. Então, todos os exemplos eu vou usar essa string str. Eu vou primeiramente demonstrar aqui para vocês os códigos, mas depois eu vou ir para os slides, porque eu tenho uma visualização lá mais intuitiva das operações nos slides. Mas primeiro eu vou mostrar aqui para vocês no código esses cinco exemplos. Bom, esse primeiro exemplo, eu tenho então aqui a minha variável str, né, que está guardando essa minha string, programando em Python. E o que eu estou fazendo, pessoal? Na linha aqui de baixo, ó, na segunda linha, eu estou dentro da minha str, da minha string, eu estou usando aqui o colchetes, né, para falar o seguinte, ó, eu vou acessar a posição 15. Né? O que seria a posição 15? Minha string é uma sequência de caracteres. Né? Cada caractere desse está numa posição, começando em 0. Então, P está em 0, R tá em 1, o O está em 2, né? Assim vai indo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Minha posição 15 é o caractere P. Então, quando eu acesso aqui ó, a minha string na posição 15, eu estou acessando apenas o caractere P e estou atribuindo aqui para a variável C e estou apresentando aqui no meu console. Vou rodar para a gente ver, está aqui, ó, apresentou o P no console. Né? Por quê? Usei aqui um único índice, então estou acessando apenas um único caractere aqui da string P. Bom, vamos progredir aqui para os próximos exemplos. No meu segundo exemplo, eu de novo tenho 15 aqui, só que ele está um pouquinho diferente, né? Eu estou fazendo um acesso bem parecido, né? Coloquei aqui o 15, só que eu tenho aqui o 2 pontos. Esse 2 pontos, pessoal, ele permite de nós colocarmos uma posição inicial, um índice inicial, e uma posição, um índice de parada. Né? Então, eu poderia colocar aqui, eu quero pegar do caractere 5 ao 10. Né, do 10 ao 20, tá? Então, eu posso colocar qual que é a minha posição de início e qual que é o meu índice de parada. Nesse caso, como eu deixei só 2 pontos, é como se eu omitisse aqui meu índice de parada. Então, ele vai pegar do meu caractere 15 em diante. Né? Ou seja, ele vai pegar aqui do P, né, que é o caractere 15, até o final da string. Então, nesse caso, ele pega aqui de P até o final, vai pegar a palavra Python e vai atribuir aqui na variável S1. S1, então, vai ser uma outra string, né, que é uma fatia, é um pedaço da string inicial, né, da string original. E aí eu dou um print de S1, exibo S1 aqui no console. Vamos ver aqui o exemplo? Pessoal, vou clicar para rodar. E ele apresentou aqui para mim Python, certinho. Né? Bom, próximo exemplo. Nesse exemplo, eu já coloquei aqui um índice de início e um índice de parada. Né? 12 é o caractere aqui da letra E, e 14 é esse espaço que vem após o M. Só que esse último índice aqui, ele é um índice de parada, ele não chega no índice de parada, ele vai parar numa posição antes. Tá? Então, o fatiamento meu vai pegar aqui o EM. Né? Então, vou acessar aqui do 12 até o 13, né? Vai pegar o EM, o EM, e vai atribuir no S2 e vai apresentar o S2. Vou colocar aqui para rodar, e foi o que ele apresentou. Ok? Próximo exemplo. Nesse exemplo, eu tenho dois sinais aqui de 2 pontos. Né? Então, estou fazendo acesso na string. Só que o que eu estou fazendo agora, pessoal? No primeiro 2 pontos, eu colocaria aqui uma posição inicial, por exemplo, 5, e uma posição final, 10. Né? Só que no caso aqui eu estou omitindo, ou seja, eu vou pegar desde o início da string até o final da string, só que esse segundo 2 pontos, ele está me falando um passo. Né? Esse passo vai me indicar se eu vou querer pular, por exemplo, casas, né, dentro ao percorrer os elementos, ao acessar os elementos da string, ou a ordem que eu vou acessar esses elementos. No caso aqui, o passo 2, ele está me falando o seguinte, ó, você vai acessar os elementos de 2 em 2. Né? E aí, do início até o fim, você vai acessar os elementos de 2 em 2. E eu atribuo
esse resultado aqui na variável S3 e apresento. Então, se eu rodar, ele vai me apresentar aqui, ó, o P, pulo uma letra, pego o O, pulo uma letra, pego o R. Então, ele vai pegando aqui os elementos da minha string, só que pulando uma letra, né? Vai andando de duas em duas casas, né? Aí eu poderia, por exemplo, colocar um índice inicial e um índice final. Eu poderia colocar aqui, por exemplo, do 15 até o final da string, né? Vai pular duas casas, né? Ou poderia colocar aqui, ó, do 10 até o 20 vai pular duas casas. Aí ele faria só nesse trechinho que ele ia pular duas casas, tá? Então, esse último dois pontos aqui, ele serve para nós falarmos o passo no qual ele vai acessar esses elementos, né? No caso, o passo 2, ele vai pular de 2 em 2. Se eu tivesse colocado aqui o passo 3, ele vai selecionar de 3 em 3 esses elementos, ok? Então, é possível colocar aqui também o passo na hora de acessar esses valores. E, por fim, o último exemplo aqui, também é um exemplo no qual eu faço o passo, né? Mas eu estou fazendo um passo negativo, né? O que isso vai fazer, pessoal? O passo negativo vai inverter a ordem na qual eu seleciono os elementos da string. Então, eu vou selecionar os elementos da string na ordem inversa, ou seja, eu vou acessar a string de trás para frente. Então, se eu rodar esse exemplo, né, eu estou atribuindo aqui esse acesso, né, com ordem inversa aqui no S4, estou apresentando, né? Então, se eu rodar esse exemplo, ele vai apresentar para mim a string na ordem invertida, tá? Então, esse é um último exemplo que eu queria demonstrar. Bom, vamos agora aqui para os slides, porque aqui eu vou demonstrar para vocês aqui de forma mais intuitiva, né? Eu tenho um primeiro slide aqui que tem todas as operações, tá? Mas eu não vou usar ele não, eu vou já para o segundo, a partir do segundo slide, que mostra aqui por partes. Então, está aqui o mesmo primeiro exemplo, ó. Eu tenho minha variável string str com conteúdo programando em Python, e eu estou falando aqui, ó, variável C vai receber str na posição 15. Então, o que eu estou fazendo? Exatamente como a figura está aqui, ó. Aqui eu tenho a figura que ela mostra para mim a minha string, né? E ela mostra aqui as posições dos caracteres, né? De 0 até 20, né? Essa string tem 21 caracteres, de 0 até 20. Então, quando eu acesso aqui usando apenas um índice, eu estou pegando apenas uma posição, estou pegando só a letra P, né? Aqui vem o meu segundo exemplo, né? Que eu pego do 15 em diante, já que eu coloquei os dois pontos, mas não informei uma posição de parada, né? Então, ele vai pegar aqui do P em diante, vai pegar do 15 em diante e pega a palavra Python, né? Esse aqui foi o segundo exemplo que nós fizemos. Aqui eu tenho um exemplo que eu falo uma posição de início e uma posição de parada, né? Usando dois pontos. Então, eu uso dois índices aqui, né? No fatiamento. Aí eu pego do 12 até o 13, né? Já que 14 é minha posição de parada, é meu índice de parada, né? Aqui eu tenho um exemplo que eu uso passo 2, né? Ou seja, eu vou pulando, selecionando de duas em duas. A cada duas casas eu vou selecionando os caracteres da minha string original, né? Para atribuir na nova string. Então aqui, ó, está marcado aqui na figura quais caracteres que ele está selecionando, né? Eu poderia aqui no caso do passo 2, igual eu mostrei para vocês, selecionar aqui antes do primeiro dois pontos uma posição de início para essa seleção, para esse acesso. Entre aqui esses dois sinais de dois pontos, eu poderia colocar uma posição final, né, uma posição de parada, e continuar usando o passo 2, ou um passo 3, passo 4, ou um passo negativo, enfim, tá? E por fim, o último exemplo que eu fiz, que ele pega a string numa ordem inversa, ó. Então aqui está a string totalmente invertida, né? Então aqui nesse vídeo, pessoal, eu procurei demonstrar para vocês, né, alguns exemplos de fatiamento, que é uma forma poderosa aí de fazer manipulação de textos, né, usando o Python de uma maneira muito eficiente, ok? Então aguardo vocês nos próximos vídeos. Até mais.